Olá, cá para nós de volta e hoje trazendo um tema bastante preocupante, né? Ontem a NASA divulgou um estudo alarmante que aponta para a possibilidade de algumas regiões do Brasil se tornarem inabitáveis. É isso aí, inabitáveis dentro de 50 anos devido ao aquecimento global. O aquecimento global é algo que vive sendo debatido de forma até bem acirrada, né? Aqueles que não estão muito preocupados, os que são preocupados demais, e a gente vive aqui essa dúvida, né? Mas o fato concreto é que tudo está esquentando, né? A política esquentou, o tempo para se viver. Hoje de manhã eu estava olhando alguns comentários meus feitos uma determinada época aí, logo depois da pandemia, dizendo que o mundo estava voltando ao normal, que as coisas estavam se aquecendo, as vendas, o mercado, e isso realmente acontece. Só que esse anúncio traz uma realidade que é mais do que preocupante. E aí, Fernanda Albuquerque, aqui com Josival Pereira, trouxe ontem esse tema para a gente conversar aqui, para pelo menos a gente colocar em cena sempre algo que é preocupante e as pessoas se voltarem para ver de que forma pode contribuir para que isso não se consolide, né? Que é algo muito difícil. Nós somos apenas um farelinho de areia, farelinho de um grão de areia nesse mundo de Deus, que a cobiça e a vontade de faturar em cima da natureza é muito grande, falando grosseiramente, passando por cima de muitos interesses que tem por aí. E aí, trago aqui a cena para quem sugeriu o tema, porque deve estar muito embasada, viu, Josival Pereira, com o assunto. Traz aí qual é. Esquentou mesmo a poeira por aí? Esquentou, vocês já estão de malas prontas? Porque, se for para o Brasil, só vai ter o sul para a gente se mudar. E com água, né? Porque centro-oeste, nordeste, norte e sudeste estarão inabitáveis. Aí a gente tem que ir para o sul. Isso. Que agora sofreu todo esse problema climático também lá com as fortes chuvas, o estado devastado, né? E aí vai demorar não sei quantos anos para ser recomposto. Então, acho que a gente tem que renovar vistos, viu, Gerardo? Sim. Viu, Josival? Você que não quer ir para os Estados Unidos, comece logo a pesquisar locais na Europa, porque eu vou estar com 92 anos, gente. Eu vou estar super ativa ainda. Eu quero estar viva, entendeu? Eu espero estar, né? Mas acho meio difícil, porque em 2070 o negócio vai estar muito longe do que é a média geral. Boa tarde, bom dia, boa noite para você, Que é isso, Gerardo? Eu vou viver 110. Eu vou estar com 92. O danado é que se a gente pegar esse mapa que você está dizendo aí do mundo, vai sobrar realmente poucas regiões, tá certo? Para a gente habitar, não é assim. Eu vou para os Estados, mas nos Estados Unidos tem áreas também que vão ser completamente inabitadas, não sei nem se vai caber gente. Eu vou para a Europa, enfim. Nós estamos fazendo um debate que é muito complicado. Veja bem, não se pode negar as evidências da crise climática, ninguém pode negar. Não pode tem negar. como, né? E se você começar a negar, então você vai ser chamado de negacionista, tá certo? Que você acha que a Terra é plana, então você tem que ter um cuidado enorme para você pisar nisso. Não podemos negar isso, não podemos negar a gravidade e a emergência desse E o que é que a gente pode fazer efetivamente? Porque as pessoas não vai valer nada porque eu estou plantando uma arvorezinha aqui, porque eu estou falando. O que é que a gente pode fazer? É verdade que todos os estudos... Nós temos 2 estudos sobre o Nordeste que a gente precisa se debruçar sobre ele, tá certo? Um estudo é o estudo sobre a desertificação do semiárido, que eu acho que o estudo planetário se revela mais a isso, tá certo? A área do semiárido, a desertificação do semiárido, o aumento do calor, da temperatura no semiárido, provavelmente a escassez de chuva, que ainda não é mais escassez de chuva do que a gente está colocando, provavelmente isso, então você tem realmente preocupante. A destruição da caatinga, que engraçado, o Brasil sempre se preocupou com a Mata Atlântica, o Amazonas, né, a Mata Amazônica, a Floresta Amazônica e, vez por outra, então, com o Pantanal. O Pantanal.
Nunca ninguém se preocupou, está se preocupando agora, começando a colocar o que é o bioma da Caatinga, que é, para nós, extremamente importante. Mas, bom, o estudo... E é o único no mundo, né, Josival? É o único bioma que só nós temos, né? Então, deve estar se referindo a isso. Mas, do outro lado, se você pega, tem estudos científicos, inclusive a gente, outro dia, eu estava fazendo uma entrevista, importantíssimo, um estudo científico da universidade, que diz o seguinte: vai haver um aumento, e aí também por conta da colocação, do volume da água do mar. E áreas importantíssimas nossas serão também inundadas. Então Isso, lá vai a gente, porque se a gente começar a pensar assim, do sertão para cá ninguém vai empurrando a gente por conta da questão climática, e o mar empurrando a gente daqui para lá, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Mas tudo é provocado pelo desdém, né? Pelo homem, pelo desdém com a natureza. É verdade. O que eu fico preocupado, porque a gente está toda hora aqui falando, eu digo a gente, o mundo, né? O mundo da mídia vive chamando atenção para esses problemas, porque as evidências são constatadas, mas eu não vejo as providências. Eu não sou. Porque tem política demais e tem economia demais nesse meio. Eu vou fazer essa observação aqui. Eu não sou jamais negacionista, eu acredito que tudo está aí. Mas toda vida que sai uma notícia de catástrofe, eu fico rindo. E às vezes que as pessoas estão próximas, observa há muito tempo. Veja bem, Rio Grande do Sul inundado. Aí a imprensa vai e diz: quer climática, quer condições. E é verdade, mas é assim. Houve uma inundação como essa em 1941. Houve outra, não sei quando. Quer dizer, se você for puxar, vai lá para o início do outro século, do século passado, com inundações daquela natureza. Então você tem o seguinte: você diz assim, outras vezes eu vi chuva, seca, e você, em qualquer parte do mundo, já houve uma dessas não sei quanto tempo. Tem gente que... Aí, isso é um momento da gente questionar. Assim, eu não sou... Mas o que eles apontam, Josival, primeiro que já existem 2 regiões com essas condições climáticas elevadas, né, extremas, que é Paquistão e o Golfo Pérsico. Então a gente já tem essa realidade em 2 locais. E uma outra coisa que eles falam sobre essa repetição é o tempo. Você imagina que a gente viveu essa coisa aí, essa enchente, né, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, mas nos anos 40. Quanto tempo? Então, é a recorrência, cada vez... A redução realmente do tempo. A redução do tempo, por exemplo, o Nordeste, sobretudo, vive uma situação... Teve um período em que os cientistas achavam que você saberia fazer previsões de seca pelo tempo, né? 10 anos era mais ou menos um período de seca. E era 1 ano de seca, 2 anos de seca. Aí depois eles passaram a ser o tempo menor e os anos de seca passaram a ser mais, assim, 3 anos, 4 anos. Já teve período que passa 5 anos com estiagem. Então, de fato, tem uma... Eu estou dizendo que eu não nego, mas eu estou dizendo que... É porque a sinalização vem de muito tempo e não há uma providência. Eu quero dizer que a natureza, ela age há muito tempo, de períodos em períodos, e de uma forma que dá para a gente entender que a situação realmente é grave. A gente entende, mas a gente compreende também a irresponsabilidade do homem, porque ontem mesmo eu escutei na rádio alguém dizendo mesmo assim, não, mas nos Estados Unidos tem áreas que as pessoas vivem climatizadas e enfrentam bem esse calor desértico. Agora, isso é solução para estar se pensando hoje, porque eu acho sempre que ainda dá tempo de fazer com que essa onda tenha uma curva para regredir. E vejo que existe muita politicagem, né? Muita politicagem, porque essa bandeira, né, da preservação da natureza, ela é simpática de uma maneira geral. Mas, efetivamente, quando Marina Silva, por exemplo, aparece na TV, na rádio, em qualquer lugar da mídia, levantando as bandeiras que ela sempre levantou, né? Aí vem sempre os questionamentos. Tá com interesse por conta daquilo, porque... E isso vai fazendo com que as providências não sejam tomadas. Na verdade, eu acho que realmente o que tem as providências que estão sendo tomadas, elas não são ainda do tamanho do problema. Isso. Do tamanho do problema. É coisa pequena, né? Na política, que é meu campo, eu posso dizer o seguinte. Veja bem, na Europa está sendo comum os partidos verdes e partidos próximos, eles acrescentarem
o termo, tem até partidos claramente ecológicos, eco, não sei o quê. Eles começam a botar, inclusive a palavra eco, de terminologia no nome dos partidos, para ficar bem claro, e outros partidos verem. E tem uma onda que cresce e depois reflui. Nas eleições passadas, nas outras eleições na Alemanha, o Partido Verde subiu estupidamente bem. No ano passado houve uma queda. Agora, na França, o Partido Verde teve uma participação muito grande na frente de esquerda, boa. Na Inglaterra, o Partido Verde também cresceu. Parece que está vazando um pouquinho o som. Cresceu. Mas é o seguinte, o que é que a gente tem? O que a gente tem, há um crescimento deste lado da política, do lado de que cada vez mais partidos, e o tema ambiental aparecendo fortemente nas campanhas eleitorais, às vezes até em primeiro lugar nas campanhas eleitorais. Isso. Mas você também tem, por exemplo, a direita mais radical, que está crescendo no mundo inteiro, ela já nega um pouco também a evidência climática, tá certo? Eles combatem, dizem que não é assim, mas não é, enfim, é um combatimento. Essas são as duas realidades que se apresentam na política. E ver nessa coisa de um diz uma coisa, o outro diz, né? Ou seja, nega, fica nesse dueto aí de teses, né? E aí omite aquilo que é real. Agora você veja que os partidos ambientalistas, verdes, na Europa, por exemplo, teve uma época, eu me lembro, que fizeram campanha contra os casacos de pele, outra época com a pesca da baleia, e sempre muito atuante. A gente não vê no Brasil essas campanhas ambientalistas, não é isso, Fernanda? A gente vê brigas por questão de Amazônia, que tem problemas outros também, que ninguém fala, ninguém diz, não vai a fundo, a verdade é essa. Acho que fica faltando. A gente precisa, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita em 2022, é um relatório, inclusive, das condições climáticas, e eles estavam dizendo eles diziam que energia, construção, indústria, transportes, florestas, e tinha outra coisa também, eu acho que era o uso da terra, dos alimentos, enfim, que são os que mais emitem a questão dos gases, do efeito estufa, que é o que aumenta a temperatura global, estão num ritmo muito lento para o que precisa. Eu lembro, Josival, que existia um programa que até 2030 a gente tivesse aqui no Brasil, né, zero de gases de efeito estufa. E me parece que está muito longe de acontecer. A gente está em 2024. Então, entre o ritmo do que é produzido pelo homem, causado por nós, e o que o mundo, e o clima, e o planeta está mostrando, está em descompasso. Então, eu acho que o problema é justamente isso. Não está acontecendo nada. Está acontecendo por nossas ações. Então, enquanto isso for... Não, é porque é um estudo, é porque até 2030... Gente, quando bota essas datas, aí é que eu acho que fica para lá. Na verdade, eu acho muito lento no mundo inteiro os programas realmente de adaptação da vida para poder reduzir o efeito estufa, os gases, enfim. Eu acho que tem um programa intenso na Europa, que é a história de carros, tá certo? Eu acho que realmente 30 para 35, os carros a combustão na Europa, eles vão reduzir completamente. Agora, os grandes poluidores do mundo, tá aqui, a China. O que é que a China faz para nada? A China, o negócio é produzir. Aí você vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos só agora, mais recentemente, adotou uma política energética limpa, mas você está numa campanha dessa, no discurso da convenção, Trump disse que, se eleito, vou voltar ao petróleo, vamos perfurar, teve uma hora lá do discurso, que vamos perfurar com muitos aplausos, né, era uma multidão, a galera tal, ou seja, apontando para a volta de uma política de exploração de petróleo fortíssima, tá? Para lá. Aqui você tem, na América Latina, o Brasil querendo realmente... E o Brasil tem um projeto de mudança da matriz energética muito forte. O Brasil está realmente avançando muito fortemente na questão da mudança da matriz energética, né? Os projetos de energia eólica e energia solar no Brasil são fantásticos, são intensos.
Tanto que as linhas de transmissão estão atrasadas, já tem produção de energia e não distribui por conta da falta de linha de produção. Estão fazendo leilões agora para isso. Mas mesmo assim está querendo voltar a um projeto da bacia equatorial, né, que é a de petróleo. Isso. Mas você está vendo essa confusão toda aqui, Venezuela ainda, Venezuela e agora a Guiana ali perto da vizinha Venezuela. Então, toda uma briga por petróleo, e não é uma briga que é interna, que isso ali é o Venezuela brigando com as Guianas. Não é. Aquilo ali é interesses internacionais na história do petróleo, que termina sendo mais barato. Ou seja, uma tendência de continuar explorando petróleo muito fortemente. Bom, a gente está falando aqui do clima, né? Vocês estão enxergando isso aí, escutando, desse aumento, de se vislumbrar um momento difícil. Mas esquentar mesmo, está esquentando aqui no Brasil e nos Estados Unidos, é política, né? Esquentou no final de semana a sucessão de Joe Biden, com a saída dele e a chegada de, ainda não oficial, mas quase que consolidada, de Kamala Harris, para falar bem direitinho o inglês. E aqui no Brasil, a campanha municipal ganhando gás também. Agora, ontem eu vi uma visita ao presidente Lula, ontem não, essa semana, de Tony Blair. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que ele estava percorrendo o mundo para alguma coisa. Que danado Tony Blair eu queria aqui no Brasil? Ele tem um Instituto de Política Internacional ainda, tá certo? E ele está trabalhando, inclusive, com o governo lá na questão de política internacional, de relações internacionais. O Reino Unido terminou se isolando um pouquinho ao sair da União Europeia. Isso. Todo mundo imaginava lá que eles, ao sair da União Europeia, a economia fosse crescer, porque não está sujeita às regras dos outros países e tal, e foi o contrário, tá certo? Inflação, falta de investimento, desemprego, tá? Uma situação muito ruim. Então eles estão tentando romper isso com relações bilaterais com outras partes do mundo, mas não é fácil. Foi um retrocesso na história Aliás, não é, mesmo com a União Europeia, um dos grandes problemas do mundo hoje é a estagnação econômica da Europa, estagnação profunda da Europa. Você não tem nenhum grande, fora a Alemanha que tem uma economia sólida, todos os outros países da Europa estão realmente em crise social grande e sem perspectiva de uma mudança. Porque, na verdade, tem isso também. Qual modelo de economia que o mundo precisa adotar? Nós não temos. Não se sabe, né? Mas tem uma estagnação na Europa muito forte. É com você, Fernandinho. É importante a gente lembrar que não foi tão fácil, né, Biden desistir disso. Foi preciso uma comoção mesmo, né, uma articulação para que ele abrisse mão de se candidatar à reeleição. E a Kamala, né, Harris, ela é a vice-presidente dos Estados Unidos, mas vai ter uma missão espinhosa porque a gente sabe que Trump, da cintura para baixo, é campo, é alvo. Né? Então, a gente precisa entender que ela vai ter uma missão intelectual, ela vai ter uma missão de desconstrução de Trump, inclusive sobre todos esses escândalos que envolvem a figura feminina, né? Que envolve aquele suposto caso com ele e aquela compra do depoimento e tudo que envolve o Trump. Então, ela vai ter um papel fundamental nessa desconstrução do homem Trump. Então, eu acho que vai ser bem interessante esses debates, eu acho que vai ser uma presença feminina. Ela articula muito bem, ela fala muito bem, convincente nas palavras. Eu acho que vai ser interessante a gente ver isso. E os democratas estão realmente com essa carta na manga. A Câmara acabou sendo uma carta na manga que eles tiveram para que Biden entendesse que não dá para ele, né? Eu vejo, Fernanda, que tem a eleição dos Estados Unidos, seja que fosse com a vice-presidente, fosse com Biden e tal, tem uma história na política dos Estados Unidos agora, nessa quadra, que eu acho que permeia o subconsciente do americano. É o quê? Os Estados Unidos já não são mais a referência que eram para o mundo, certo? Já não são mais o exemplo que eram para o mundo,
Eles estão no momento do resgate, tentar resgatar. Tentar resgatar. E aí vem o discurso, o que é muito forte no discurso do Trump, é querer resgatar esse espírito americano e tal. E ele fala, né, aquela história de quando ele sofreu o tiro e tal, luta. Quer dizer, ele faz tudo por isso, para tentar resgatar. E, claro, isso mexe com o orgulho americano. Claro. Cara que já todo mundo mandou, mas não, os Estados Unidos já não são mais, tá certo? Hoje o mundo marcha de qualquer forma para ser multipolarizado. Não tem mais como a gente viver num mundo como era bipolarizado. Rússia e Estados Unidos, aí não, Estados Unidos e China. Eu acho que a gente marcha, de certa forma, para um mundo multipolarizado. Mas isso mexe com as eleições dos Estados Unidos. Então, se ela encontrar um veiozinho ali também, de pregar a história do orgulho americano tal, com relação à questão das mulheres, ela é fortíssima. Ela é fortíssima também no discurso. Eu acho forte e acho forte também porque ela bate numa situação que a gente não fala ou fala pouco, o problema da idade de Biden, que impossibilitou dele dar continuidade, ele está são do... Que dá para... Claro que o etarismo não, mas dá para discutir também a idade de Trump. Isso, exatamente. Se discutiu para um, por que não discute para o outro? É exatamente isso. Né? E aí é que ela entra numa vantagem ainda maior, porque se entendeu que Biden não conseguiria ultrapassar mais nada, porque já está lento, já está com as dificuldades normais, naturais de uma pessoa com idade. Tem uns que conseguem ficar mais céleres. O que eu estou achando? Mas ela colocou isso aí, esse momento, essa decisão, coloca em cena outro debate que a gente tem que entender, porque existe tempo para tudo, né? As pessoas têm tempo para tudo. E aí ficou claro que Biden, aos 80 anos, não tinha condições físicas, mentais, para enfrentar mais 4 anos. A questão nem é a idade, nem é ter 80 anos. A questão é a vitalidade. Você tem que olhar assim, você está com 80 anos, mas qual é a sua vitalidade? Mas Josival, eu estou querendo falar isso exatamente. Qual é a sua vitalidade? Por exemplo, isso. Que em geral, aos 80 anos, não é tão boa. Certo, né? Bem, e então, que para um presidente da República é necessário. Mas a gente precisa explicar. Lula está dizendo aí que está forte, disse, fala com Janja para saber, não sei o quê. E aí, e ele tem 70 e quantos? 78. Pronto. E está pensando daqui a 2 anos, porque pelo que a gente está falando, está pensando em prosseguir, né? Será que vai conseguir? Tem uma série de empresários, donos de grandes conglomerados, que comandam seus negócios. Conglomerados aí com 85, 80 e tanto, 82, 90. Mas não, tendo sempre um conselho administrativo, ele dando ordem, é diferente. Eu só quero dizer assim, o problema que você tem que olhar é a vitalidade. Isso. Tá certo? Eu acho também. Essa a história da atenção cognitiva e tal, o que é que está colocando. Você olha isso, não olhe bem a idade não, porque, na verdade, se fosse para eliminar pela cognição, pelo entendimento de mundo, eu eliminaria aí um monte de candidato com eu tô falando, 20 anos. Olha, eu estou falando de mim mesmo, eu estou idoso, né? Mas entendo que não sou igual a quem tem 50. Em Kamala, o que me impressionou, eu acho que ela tem uma capacidade enorme. No dia seguinte à história da renúncia do Biden, pela manhã, numa manhã, ela conseguiu fazer 100 telefonemas, 100 telefonemas para lideranças democratas. Quando ela botou a cabeça fora naquele dia, ela já tinha arrecadado a maior arrecadação de fundos e ela já tinha praticamente conquistado o Democratas numa manhã. Então, é uma capacidade... E ainda vai poder usar o fundo de campanha de Biden, que era a única E a gente está falando a mesma coisa. Uma capacidade, né? uma capacidade grande. Agora, o interessante que aqui o Brasil não vai compreender nunca, pelo conservadorismo, estava olhando uma reportagem ontem lá nos Estados Unidos, que é o seguinte: um tema, se ela conseguir trazer um tema para a campanha, se ela conseguir trazer, ela tem uma chance maior de ganhar, que seria a história do aborto. Que é engraçado, do aborto.
pela a liberdade para as mulheres adotarem o tipo de... Tem muitas cartas na manga, eu acho. Então, muitas porque cartas. isso, aí você é engraçado, quer dizer, um país que tem um lado que vai para o conservadorismo e um outro lado que quer as liberdades individuais mais fortalecidas, está entendendo? Vamos falar agora aqui, você falou aí do lado positivo, vamos falar o que é que reza contra Câmara? O desempenho, o desempenho dela na vice-presidência é o que está sendo colocado. O desempenho dela na vice-presidência, que é o tema que foi dado a ela, a condução da política de imigração. E ela foi ela fraca. não... Porque, na verdade, aí eu acho que é um pouco do sentimento democrata. O que é o sentimento democrata? De não colocar muitas barreiras para a migração. E aí... o discurso ante isso é o discurso de Trump, que é para fechar todas as barreiras em migração. E essa história da política migratória é realmente no mundo todo uma situação. Embora eu estava olhando ontem, eu já tinha decisões muito fortes nos Estados Unidos há 30, 40, 50 anos atrás, até de expulsar gente também, quer dizer, não é uma novidade. Mas esse tema é muito forte. Agora, e vai ser sempre, né? Por conta disso, por exemplo, a Europa, por que é que está indo mais para o conservadorismo? Por conta da migração. Isso. É o tema principal. Então, este tema poderá também ser decisivo. O que mais pesa contra ela nesse momento, me parece que foi a atuação dela como vice-presidente. Bom, a gente está terminando, o assunto carecia de mais debates aqui, mais conversa. Você ia dizer alguma coisa, Tá parecida com quem, Fernanda? Fernanda parece com quem? A vice-presidente. Eu ia dizer que já começou hoje a corrida pelo nome do vice, né, da Câmara. Então a gente deve nessa semana já ter aí o anúncio do vice. Vamos deixar aqui no ar. Você aposta em quem? Eu aposto, acho talvez no governador ali do Arizona. Eu acho que vai ser um homem mesmo. Eu acho que tem uma mulher também nessa corrida, mas eu acho que não vai fazer uma chapa 100% feminina, não. Eu escutei falar em Michelle Obama, que não está nesse páreo aí do que é cotado, mas... Eu aposto que seja um homem relativamente jovem, branco e completamente americano, nascido sem ser de origem qualquer americana, tá certo? Sem qualquer outra origem, tá certo? De qualquer outro país, completamente americano. A gente está encerrando o Cá Pra Nós de hoje. Fica aí essa pergunta para vocês também, né? Esse questionamento. Quem será o vice de Kamala Harris na corrida pela presidência dos Estados Unidos? O programa de hoje termina e a gente volta na semana que vem. Cá Pra Nós contamos quase tudo, hein?